Olá, vamos louvar ao Senhor. Sim, convidamos você, vem estar conosco. É uma alegria, né? Poder parar um pouco do nosso dia e dizer, agora é para o Senhor. Então, queridos, ao entrar, dá o seu like, tá bom? Joia, colocando aquele dedinho que vai para cima, curte o canal Quadrangular Penha. Esse é o nosso convite para você, esteja conosco, aproveite para dar um like, para fortalecer o canal da nossa igreja e também vamos convidar aquelas pessoas que amamos, né? Os vizinhos, queridos, familiares, amigos, enviando esse link, né? Compartilhe com eles, diga que estamos aqui começando e com muita alegria. Recebemos cada um de vocês, vamos juntos para que eles entrem e também possam convidar queridos, possam dar o like, todos nós, em uma só voz. Vamos parar para cultuar o nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Amém? Vem estar conosco, glória a Deus. Que a paz seja com você, que a paz te alcance, seja aí no seu lar, no seu trabalho, a caminho. Como é bom desejar esta paz que vem do nosso Senhor Jesus e ela te alcança neste momento. Então, com muita alegria eu te convido, se você puder fechar os olhos, se não fique de olho aberto, mas vamos colocar agora o nosso pensamento lá no trono do Senhor para este culto. Deus Todo-Poderoso, muito obrigada. Agradecemos por esse dia, agradecemos pelo que o Senhor tem feito, pelas nossas vidas e agora com os nossos irmãos, mesmo que à distância, mas o Senhor que nos conecta, o Senhor que dá ao Pai esse momento precioso de nos unirmos em uma só voz, para buscar-te, para invocar-te, e sabemos que o Senhor visita cada um que já está conosco, aqueles que vão chegar. Este culto nós entregamos nas tuas mãos. Fala, Senhor, conosco, bendito seja o teu nome, recebe aquilo que vamos te ofertar agora, Pai. Tu és o nosso Deus, nós te amamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glorificado seja o nosso Senhor, bom é louvar ao Senhor. Então vamos louvar o nome dele?
se fizeram manifesto. Ele é o Rei das Nações. Ó Rei das Nações, quem não te louvará, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome. Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome. Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Aleluia! É muito bom louvar ao Senhor, né? O salmista já dizia. Então, você está feliz, louve. Se está triste, louve. Em todo tempo, louvemos ao Senhor, adoremos a Ele. E nós vamos passar alguns recados gostosos. Amanhã temos cultos presenciais. Às 15 horas é a tarde da bênção. Então venha participar. Convide pessoas para estar conosco. É um culto muito gostoso que acontece à tarde, presencial, 15 horas. E às 20 horas também é um culto presencial de propósito. E nós estamos numa série muito gostosa, Mulheres de Deus. Esse mês aqui são mulheres que têm ministrado a palavra do Senhor. E olha, o Senhor tem operado, viu? Tem sido muito gostoso. Então venha participar, convide pessoas para estar conosco. Ainda vai ter, né, de amanhã e na outra quinta. O mês é grande e nós estamos aqui para cultuar ao Senhor. E queridos, a nossa igreja está de portas abertas, as devocionais estão acontecendo terças-feiras às 20 horas de mulheres, a dos jovens e adolescentes acontecem aos sábados às 19 horas e domingo de manhã nós temos culto presencial. É um culto de oração muito gostoso e às 18 horas é o culto da família. Então venha com toda a sua família. Aí as crianças vão para uma sala, os juniores para outra sala, onde eles vão receber a ministração de acordo com aquilo que eles, né, alcançam. E a igreja também oferece um lanche para eles, é muito bom. E dos 13 anos para cima, nós ficamos aqui, os cultos são bênção. E às 20 horas tem uma live como essa que chega até você. Participe do que a igreja está fornecendo. E queridos, este mês aqui vai acontecer um evento regional muito, muito gostoso, dia 31, no último sábado do mês. É um culto Fire, que significa fogo. Tá? Vai ser no terreno aqui da frente. Vai ter fogueira, porque vai ser um derramar do Espírito Santo maravilhoso, às 18h30. Então é uma oportunidade que você tem de convidar pessoas para que elas possam vir conhecer quem é o nosso Deus. Às 18h30, dia 31, aqui no terreno da frente, nós vamos receber esse servo de Deus, Miqueias Medeiros, que vai ministrar, louvar, e toda a região vai estar aqui. Então venha cedo para pegar o seu lugar e traga visitantes, porque vai ser uma grande bênção para a glória do Senhor. Amém? Tudo isso que nós fazemos é para que você tenha oportunidade de evangelizar, convidar pessoas a estar conosco.
E queridos, então nós vamos agora meditar na palavra do Senhor. Como é bom, né? Parar um tempo para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. E hoje eu quero que você venha estar comigo, nós vamos meditar num texto muito especial, que tem uma mensagem forte e nós precisamos abrir o nosso coração e receber. Está lá no Velho Testamento, lá em 1 Reis, no capítulo 17, um episódio que acontece, né, com o profeta Elias, e eu convido você, a partir do versículo 8, vamos ler a palavra do Senhor. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos. E vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Glória a Deus! Como é gostoso meditar na palavra do Senhor. A Bíblia, né? A Bíblia é a palavra do Senhor. Ela é viva. A palavra do Senhor, ela é o nosso alimento que sustenta a nossa alma, o nosso espírito. Então, quando nós lemos, né, a palavra de Deus, por isso, antes de ler, nós oramos: Senhor, fala comigo. Devemos abrir o nosso coração, nosso entendimento e receber mesmo, porque ela vem e ela mexe conosco, né? O nosso Deus é especial. Nós vemos aqui, queridos, uma situação que Elias, o profeta Elias, estava atravessando, enfrentando um momento difícil, porque havia uma grande seca em Israel. Toda a terra ali estava numa seca muito grande. E isso tudo foi resultado, né, de um julgamento que Deus fez com aquele povo, porque ao invés de estarem adorando ao Senhor, eles estavam na idolatria. E nós, né, precisamos parar para analisar a nossa vida. Jesus Cristo, quando esteve aqui, ele nos deixou um recado muito especial: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e aí todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então é importante nós entendermos quem é o nosso Deus. Se nós tivermos Deus como primeiro, se nós buscarmos ao Senhor em primeiro lugar, e Deus fez isso, né? Disse desde lá dos 10 mandamentos que o Senhor passou para este povo de Israel, mas o povo
diretamente, né, constantemente caía para as idolatrias. E eles estavam, então, vivendo um grande período aqui de seca devido à idolatria. O Senhor havia feito com que eles atravessassem isso para ver se eles acordavam. E Elias, ele estava sendo sustentado por corvos. É maravilhoso, né? Quando você imagina essa situação. E chegou aqui esse momento que o Senhor, então Deus disse para ele: olha, agora você vai lá para Sarepta, que eu ordenei a uma viúva para te sustentar. É interessante, por isso abre o seu coração, veja as coisas de Deus. Queridos, uma viúva, normalmente, ela precisa de ajuda para ser sustentada, não é verdade? Mediante a escassez, a seca que estava acontecendo, a viúva, né, por estar sozinha, ela precisava de ajuda. E Deus, ele não age segundo aquilo que nós vemos. Deus faz coisas que nos surpreendem, que deixa a gente assim, mas nós precisamos entender uma coisa: precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer. O Senhor diz para ele: você vai para Sarepta e eu ordenei que uma viúva te sustente. É muito forte essa palavra. E Sarepta, né, era uma cidade que estava situada lá em Sidom e era a terra da rainha Jezabel, que era totalmente inimiga de Deus e do seu povo. Veja, o Senhor pede que ele vá para um lugar onde a rainha ali era totalmente da idolatria mesmo. Mas assim foi. Elias, então, vai, obedece à voz do Senhor e chegando nos portões, né, da cidade, já ele encontra uma viúva. E essa viúva, né, estava lá, essa mulher recolhendo uns gravetos, porque ela ia preparar uma refeição lá. E Elias, vendo a viúva, chega, né, encontra a mulher ali recolhendo tal, e ele já pede para ela água tal, né, para que ela venha trazer. Aí ela ia buscar, mas ele falou: ó, vai lá, né, e traz um bolo para mim. Aí ela disse: espera um pouquinho, meu senhor, eu vou só explicar aqui a minha condição. Ela disse: olha, eu sou uma mulher viúva, tenho um filho, e eu tenho em casa só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Estou recolhendo aqui esses gravetos que eu vou cozinhar minha última refeição. É a última refeição que eu e meu filho vamos comer, depois nós vamos morrer, porque não tinha mais o que comer, então vai ser a última refeição que vamos fazer e depois vamos terminar aqui. Ela já não estava com esperança de mais nada, né? A situação estava difícil, a situação estava ali de uma caótica mesmo. E ela falou: ó, eu não tenho mais. Mas olha, Deus, ele é maravilhoso. E quando nós estamos, né, você pode dizer: eu estou chegando no limite, o Senhor entra com a provisão. É muito importante quando nós buscamos ao Senhor, quando nós clamamos a Ele, nós buscamos o Senhor. Ele às vezes até permite que a situação vá mas Ele tem aquele momento de agir. E a forma como Ele age é muito, muito diferente do que nós imaginamos. Aí, então, Elias fala para ela: faz o seguinte, você vai lá e faz primeiro um pedaço de bolo para mim. Traz primeiro um pedaço de bolo para mim. E é uma coisa assim forte esta palavra, né? Você vai lá, traz primeiro um pão para mim e depois você vai e faz para você e para o seu filho, né? Ele pede para que ela faça primeiro para ele. E aí vem uma palavra muito, muito forte, que a Bíblia, né, ela tem muito disso. A Bíblia está sempre dizendo para mim e para você: não temas.
Essa palavra, quando a Bíblia fala não temas, é porque o Senhor já entrou na provisão. O Senhor vai entrar ali para agir. E ele fala, tem uma coisa que vai acontecer. Deus está dizendo, né, o Senhor Deus de Israel, que a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija também não vai, até que o Senhor derrame chuva sobre a terra. Queridos, veja que palavra forte. A mulher tinha só um pouquinho para ela e para o filho e depois comia e já não ia ter nunca mais. Mas ele fala, não, primeiro você faz para mim. Porque aí é a promessa do Senhor. Então é muito importante entender que Deus, Ele sabe como fazer e como pedir para nós. Ele muitas vezes testa. Ele chegou para essa mulher para testar. Primeiro faz para mim. E a mulher então foi lá, obedeceu, fez aquilo que foi pedido. Primeiro fez o pão para o Elias. E aí então, a coisa maravilhosa, a multiplicação. O nosso Deus é um Deus de multiplicação, é um Deus que faz acontecer onde não existia. A farinha da panela não acabou, o azeite da botija também não. Ela pôde cozinhar depois todos os outros dias, para ela, para o filho e para o Elias. Eles se alimentaram, porque essa foi a promessa do Senhor. Não vai acabar até que o Senhor mande chuva sobre a terra. Olha, queridos, o Senhor é maravilhoso e Ele tem para nós milagres, maravilhas. Ele tem para nós acontecer daquilo que nós nem imaginamos, mas Ele está nos chamando para que eu e você venhamos colocar primeiro para Ele. Então entrega primeiro o teu coração ao Senhor, como disse Jesus, busca em primeiro lugar o reino de Deus. Sim, entrega ao Senhor. Pare um tempo do seu dia e diz, Senhor, agora eu vou ler a Bíblia. Leia um capítulo ou um versículo, mas medita. Ore, gaste um tempo com o Senhor, entrega, busque em primeiro lugar o Senhor. Né? E aí você vai ver que todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Nessa meditação de hoje nós aprendemos muito, né? Essa viúva, ela foi totalmente ali testada. E eu e você, no nosso dia a dia, né? O Senhor tem nos chamado, o Senhor chama você. Venha para mim, olha, se volte para mim e eu vou mostrar para você aquilo que eu posso fazer. O Senhor sabe aquilo que precisamos, o Senhor cuida de nós, basta nós abrirmos o nosso coração e nos voltarmos para Ele. É buscar ao Senhor, obedecer. O que nós tiramos, né, desta mensagem de hoje é a obediência. A situação estava muito difícil, mas em meio a toda aquela dificuldade, ainda o Senhor colocou um ponto a mais. Primeiro dê para o profeta, e por ela obedecer, a promessa que havia sido feita aconteceu. Nosso Deus zela pela sua palavra e Ele faz acontecer. Então confia na palavra do Senhor. Como é gostoso quando nós podemos ouvir, né, essa palavra forte. Não tenha medo, porque eu, Senhor, vou cuidar para você. Isso é maravilhoso. A provisão divina, ela acontece na nossa vida quando nós nos lançamos para Ele, quando nós entregamos tudo para Ele, aí Ele mostra aquilo que Ele é capaz de fazer. Esta mulher deixa para mim e para você, né, um exemplo muito grande de ter o quê? Fé, de acreditar, porque primeiro ela falou, só tem um pouquinho aqui para fazer, nunca mais vou ter nada, mas quando ele disse, não, faz primeiro que você vai ver que não vai faltar, ela foi com fé e fez. Imagina a alegria dela estar fazendo aquele bolo lá. Eu vou fazer esse aqui porque vai ter na minha botija, vai ter aqui na minha pote a farinha, o azeite, e isso aconteceu porque ela teve fé. Fé não é só uma palavra, né, para você, eu tenho, mas é para ter atitude.
como esta mulher, ela creu e fez. Ela colocou, né, as mãos na panela mesmo. Foi lá agir. Então o Senhor hoje está dizendo para você, o que você está precisando? Vem a mim. Toma atitude que eu vou fazer para você. Eu vou te dar o melhor. Entrega ao Senhor. Não sei se você está passando um tempo de crise, um tempo de dificuldade, como eles estavam passando ali, né? Mas às vezes os momentos de crise, o momento da dificuldade, vem para que eu e você venhamos nos inspirar a olhar para o alto, a entregar tudo ao Senhor, a obedecer o que Ele está pedindo de nós. E aí nós vamos ver como Ele vai multiplicar. Esse é o nosso Deus, o Deus que faz acontecer, que faz com que as coisas mudem de uma maneira que deixa com que nós ficamos, né, assim, tão felizes, como diz o salmista, né? A gente fica como quem sonha, de tanta alegria do que Ele pode fazer. Por isso, queridos, ouça a voz do Senhor, aquilo que Ele está pedindo, entrega e você verá que Ele vai fazer o melhor para a tua vida. Deus Todo-Poderoso, muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor é um Deus que realiza milagres. O Senhor faz, ó Deus, reverte aquilo que está em crise para trazer bênção, para trazer abundância. E neste momento eu oro por cada um dos meus queridos irmãos que ouviram esta palavra, que possam estar, Senhor, realmente abrindo a sua vida para colocar em primeiro lugar o Senhor. Entregar primeiro a Ti, e sei que assim o Senhor vai fazer grandes coisas. Obrigada, Pai, obrigada porque a Sua palavra sempre se cumpre. O Senhor é verdadeiro e real, e como é bom crer no Senhor, como é bom ouvir, não temas, porque nós temos um Deus que faz, poderoso Tu és. Muito obrigada, Te amamos e Te louvamos, Pai, em nome de Jesus, aleluia, louvado seja o Senhor, que Deus Te abençoe, continue com este culto, que coisas boas vão acontecer. Olá, paz meus queridos, tudo bem? Estou aqui para fazer uma chamada para você. Quinta-feira, às 20 horas, um culto especial onde Deus quer te abençoar. Vem, você vai ser abençoado por Deus. Te espero aqui, quinta-feira, às 20 horas. Vamos lá! Olá! Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você onde você estiver. Que Deus possa encher o seu coração de fé, de alegria, é o desejo do nosso coração. Sabendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não mudou. As promessas de Deus continuam em pé. Todas as promessas que Deus tem dito na Bíblia Sagrada, elas já se cumpriram, dezenas e dezenas delas, e ainda estão se cumprindo e haverá de se cumprir na totalidade. E uma das bênçãos que Deus tem para nós é que Ele disse: eu sou o Senhor que te sara. Certa vez o povo de Israel se encontrava numa situação terrível de enfermidades e Deus disse: se vocês observarem a minha palavra, forem fiéis aos meus mandamentos, eu não permitirei que nenhuma enfermidade venha sobre vocês. Deus promete nos libertar de doenças e de todo mal. Para Deus não existe nada impossível. Para Deus tanto faz curar uma dorzinha de cabeça, como curar o pior dos cânceres. Então, se você está neste momento com uma necessidade, com uma doença, uma necessidade atual, eminente, seja qual for o problema, se você realmente consegue colocar nas mãos de Deus de verdade, depositar nas mãos de Deus, Deus vai fazer maravilha na sua vida agora, porque Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores. Eu peço a você que está com uma necessidade agora, abra o teu coração. Se você pode, coloque a mão sobre aquele local onde está essa enfermidade. Se você pode, faça isso. Feche os seus olhos para que você possa manter uma comunhão gostosa com Deus e receba agora a oração da fé.
Em nome de Jesus, meu Pai, eu quero colocar diante de Ti todas as vidas que estão com uma necessidade atual, iminente, pessoas que estão vivendo esse problema de dor, de enfermidade, sejam elas alojadas onde estiver nesse corpo agora. O Senhor nos dá autoridade para repreender, e eu repreendo, eu ordeno que saia desse corpo, eu ordeno que todas essas doenças, todo esse mal seja aniquilado nesse momento, para a honra e glória do nome de Jesus. Pai, eu te louvo e te agradeço porque sei que o Senhor sempre nos ouve e o Senhor prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu sei que o Senhor está junto conosco agora nesta oração, respondendo à ansiedade e à necessidade de cada vida. Você que orou comigo, diga amém, Jesus. Glória a Deus. É tão bom poder falar com Deus. E se você confia, saiba que essa doença vai desaparecer da sua vida. Amém? Nós estamos chegando ao final deste culto e eu peço a você que nos ajude a levar a mensagem da palavra de Deus. Você pode contribuir. É tão bom poder contribuir para as coisas de Deus. A palavra de Deus diz: tragam os dízimos à casa do Senhor. Faça prova de mim, depois veja se eu... Então não vou abrir a janela do céu em seu favor. Deus promete abrir a janela do céu de uma maneira toda especial. Seja fiel a Deus em tudo. Seja fiel a Deus no pouco, e quem é fiel a Deus no pouco e no muito, todas as coisas Deus tem preparado para ele do melhor. Ele promete dizer que aqueles que são fiéis a Deus comerão do melhor desta terra. Ele lhe dará sempre o melhor. Confia no Senhor agora. Pegue uma oferta de amor e nos ajude a levar a mensagem, porque essa mensagem tem chegado em corações de pessoas que tanto necessitam de conhecer a verdade. E a verdade é que Jesus Cristo é o Salvador, Ele salva e Ele vai vir nos buscar para nos levar para a sua glória. Eu quero orar com você que contribui, que é um dos nossos parceiros. Eu quero orar com você agora pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Aí estão as contas do banco. Você pode fazê-la, você pode estar vendo aí na tela. Nós temos inclusive o Pix, que é 62955-505-0443-77. Elas ficarão aí durante toda a nossa oração agora. Se você deseja contribuir, faça isso com liberalidade, com amor no seu coração, e verás como Deus jamais ficará em dívida com você. Pai, em nome de Jesus, eu coloco essas vidas que estão contribuindo, essas vidas que estão nos ajudando a levar a mensagem do Evangelho, que são nossos parceiros, Senhor. Abençoa cada uma delas, cada agora movimento que elas estão fazendo para contribuir. O Senhor possa abençoar, Senhor. Abençoa não somente o seu salário, abençoa o seu trabalho, abençoa a sua família. Nós oramos, Pai, pedindo a tua bênção no nome santo de Jesus Cristo. Amém, e que Deus continue te abençoando. Olá, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Esteja na sua casa, se você estiver no carro, se você estiver na escola, no trabalho, aonde você estiver, haja paz no seu coração. Que gostoso poder estar com você aqui para orar. Já teve palavra, louvor, já teve até aviso, já teve oração por você e por aquilo que você traz à presença de Deus. Agora eu quero orar com você em favor das nossas autoridades. A Bíblia diz: orem por vossas autoridades. Vamos orar juntos? Querido Deus e Pai, que gostoso é poder chamar pelo Teu nome, inclusive por algo tão especial. São as nossas autoridades, aqueles que governam. A nossa oração é em favor de que haja temor e amor no coração deles, para que as ações as quais eles vierem a tomar, em nome do povo, sejam ações boas, em relação à educação, à saúde, segurança e todas as áreas, para que haja prosperidade na área do trabalho, na área do ensino, na área da saúde, da educação, enfim, haja prosperidade nessa nação. Dê a direção a eles. Quero orar em especial pelos nossos amigos de ministério, nossos representantes nas casas de lei, pastor Jefferson, lá
na Casa de Leis Federal, que a bênção do Senhor e a unção permaneça sobre ele, na Casa de Leis Estadual, pastor Carlos César aqui em São Paulo. Quero orar pelos nossos pastores que administram a Igreja do Evangelho Quadrangular, pastor Toninho aqui em São Paulo, pastor Mário no Conselho Nacional, por todos aqueles que se dedicam, pastor Nelson, pastor Sueli, que iniciaram esse trabalho tão bonito na Zona Leste, por nós que trabalhamos junto com os pastores na região 585, todas as lideranças, as suas famílias, todos aqueles que se dedicam em levar o amor de Cristo e a salvação. Quero orar pelos nossos amigos espalhados por esse Brasil e pelo mundo. São tantos, o Emerson lá nos Ribeirinhos, lá em Moçambique, pastor Jairo, pastor Roberto em Guiné-Bissau, e tantos outros aqui em São Paulo e fora de São Paulo, amigos que amam a Jesus e levam a palavra do Senhor. Que a força do Senhor permaneça sobre eles. E também por todos aqueles que dedicam o seu trabalho em favor da saúde da população, do alimento e de todas as outras demais áreas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Você que orou comigo, diga amém, Jesus. Olha, enquanto a gente ora, passa umas imagens bonitas do Brasil aí. Obrigado pela sua companhia. Eu desejo que você seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Que haja bênção sobre sua casa, sobre os seus trabalhos, sobre tudo aquilo que você fizer. Deus te abençoe. Tchau.